Boa noite. Então a gente está aqui hoje para se conectar com essa potência da lua minguante, que também uma potência, mas não uma potência para fora, né? Uma potência para dentro. É uma lua, a lua minguante, ela tem essa conexão com esse nosso lado mais para dentro, né? Mais reflexivo, da gente se conectar com a nossa intuição. Seria o arquétipo da feiticeira, né? Que traz os seus mistérios, os seus conhecimentos, que precisa ficar sozinha para fazer as suas poções, né? As suas orações. Também, falando na questão dos ciclos femininos, a lua minguante é o equivalente a TPM, né? Aquele momento que é importante se recolher, ficar mais quietinha, né? Não querendo se mexer muito, né? Querendo ver o que tá doendo, o que vai fazer para passar a dor, o porquê que tá doendo, né? Já que na verdade a dor não é cólica, apesar de ser comum, não é algo que deveria ser considerado normal, né? Então, ver o que aconteceu nas luas anteriores para agora meu corpo tá, de uma certa forma, chamando atenção para aquela dor, para aquela cólica, né? Talvez seja realmente para ficar mais quieta, né? Mais quietinha, de não ficar fazendo muitas atividades, pegando frio, mas enfim. O tema hoje não é sobre a TPM ou ciclos femininos, mas só para vocês saberem que existem então essas relações, né, com o arquétipo da feiticeira, e no período menstrual é o momento da TPM. Então, pode ver que sempre são momentos de reflexão e quietude, né? Seria o auge desse momento da gente se perguntar, né? Se questionar como foi o meu ciclo anterior, né? O que eu tô querendo, o que eu tô precisando liberar pro próximo ciclo, o que eu tô carregando que não me serve mais, né? Essa questão do peso que as mulheres carregam, né? De muitas vezes achar que precisam se preocupar com todo mundo, menos com ela, né? Então, esse período da lua minguante é um período ótimo para a gente pensar a respeito disso. O que eu tô precisando, o que eu tô querendo me desapegar agora para seguir o meu caminho com mais leveza, né? O que eu vou deixar aí que tá morrendo, né, nesse ciclo, para eu tá com espaço, né? Para eu tá leve quando entrar a lua nova. Então a gente pode até se perguntar, para ajudar, né, nesses questionamentos, a gente pode fazer algumas perguntas. Eu até anotei aqui. O que eu tô disposta a abrir mão? O que eu devo deixar morrer? O que eu posso deixar ir que não me serve mais? E o que me prende, né? Às vezes a gente está presa a coisas que não fazem mais sentido, que a gente não quer mais. Pode ser uma situação, pode ser algo que a gente começou e não terminou, algo pendente, né? Pode ser um relacionamento, seja ele qual for, de trabalho, de uma amizade que não faz mais sentido, um relacionamento amoroso, seja o que for. É a lua da gente pensar a respeito dessas pendências e tentar resolvê-las agora, é o momento de limpar, né? Essa limpeza a gente pode ser uma limpeza concreta, né? Às vezes é legal até fazer uma limpeza na casa, realmente, né? Uma limpeza normal, tradicional, mas depois fazer uma limpeza energética. É um momento muito propício para a gente fazer limpezas energéticas na casa e na gente mesmo. Então, hoje eu vou falar sobre essas coisas que a gente pode fazer na lua minguante, né? Já que ela é muito potente para essas limpezas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que para a gente limpar, eu preciso primeiro
saber o que eu quero limpar. Então, eu falo muito sobre o autoconhecimento, mas nesse momento é muito importante que a gente faça esse mergulho em nós mesmas, né? De enfrentar até mesmo as nossas sombras. Às vezes a gente reclama de alguma coisa, reclama, mas no fundo a gente não está fazendo algo para mudar aquilo. Então talvez eu tenha que enfrentar de fato a minha sombra, o que verdadeiramente está me impedindo de fazer a mudança que eu quero, né? Então a gente vai fazer essas limpezas, eu vou falar sobre isso e a gente vai usar o fogo, né? O fogo é um elemento muito forte na transmutação, que é o que nós queremos agora no lua minguante. A gente quer transmutar algumas coisas que não servem mais, então elas vão ser transmutadas para a gente abrir esse espaço para a chegada da lua nova na semana que vem. Em relação à vela, né? Normalmente a vela que se usa é uma vela preta, ou uma vela branca. A vela branca, ela é sempre uma vela que serve para qualquer cor de vela. Se algum ritual precisa de uma vela branca, aliás, uma vela preta, uma vela marrom, uma vela verde, não importa. Se a pessoa não tem, ela pode usar tranquilamente a vela branca. Eu não tinha vela preta nem vela branca, então eu tinha vela roxa. Eu vou usar essa vela porque a cor da transmutação é o roxo, né? Depois a gente até na hora do ritual mesmo, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou acender aqui a nossa velinha para iniciar essa conexão que a gente vai fazer agora. Os incensos ou as ervas, pode ser tanto um quanto o outro. Claro que a erva, ela sempre tem uma potência maior, né? A força da erva tá ali mesmo. Muitas vezes o incenso, ele é com aromas artificiais, então não tem nenhuma potência. Mas se não tiver, não tem problema nenhum. Se tiver o incenso mesmo, esse que a gente compra às vezes até no 99, não tem problema, faz com esse mesmo. O que eu faço? Como eu tenho bastante erva plantada, eu vou sempre colhendo as ervas quando elas secam e vou colocando em vidrinhos assim. Então, aqui eu tenho hortelã, aqui eu tenho alecrim, aqui tem arruda, né? Então, eu vou sempre colhendo essas ervinhas secas, vou guardando. E aí, quando eu vou fazer os meus rituais ou fazer os banhos, eu já tenho eles colhidos ali, tá? Mas se a pessoa não tem, e daí eu vou queimar eles, né, que é o verdadeiro incenso. Mas se não tem, se tem um incensinho normal, tranquilo, pode acender esse incenso, né, pode acender agora. No momento que vai acendendo a erva, que vai acendendo a vela, né, vai acendendo o incenso, a gente já vai se conectando, né. Essas coisas, é muito importante que a gente esteja no nosso momento de presença, que é algo que muitas vezes é desafiador, né? A gente muitas vezes fica nesse ritmo do dia, né? De fazer muitas coisas, de fazer uma coisa pensando em outra, uma coisa pensando em outra e não estar no momento de presença, né? Por isso que hoje em dia a meditação é tão falada e tão importante que se faça, né, para concentração e para a gente trazer a nossa presença para o momento daqui do agora, né, a meditação, os exercícios de mindfulness também que se fala bastante, sempre para trazer essa presença. Então, nada adianta se a gente for fazer um ritual agora e alguém estiver falando com a gente, ou a TV estiver ligada, ou tu estiver pensando que tem que estender a roupa, ou depois, né? Não importa. Faz na hora que der, né? A hora que realmente tu puder ficar sozinha, ou que eu avisa as pessoas, agora eu vou fazer uma coisa que eu preciso estar sozinha, ou convida as pessoas que estão na casa para fazer também, né? Pode fazer, mas o importante é estar presente. Então, a gente vai... Eu vou colocar minhas ervinhas aqui. Aqui já tô mentalizando, né? Agradecendo por elas, né? Pedindo a força que elas têm.
E antes da gente fazer o ritual, quero dar umas dicas para esses dias de lua minguante. É importante que a gente tome bastante líquido, bastante água, pode ser chá também, até o chá de camomila, que a gente hidrate a pele, né? O óleo de amêndoas doces é bom para isso, o óleo de abacate, o óleo de coco, eles são bem indicados para essa hidratação. E escrever. Tudo que tu for sentindo de escrever, de coisas que tu tá te dando conta, porque às vezes vem uns insights depois desses rituais, né? Alguns insights, alguma ideia, alguma reflexão mesmo, tu pode ir escrevendo, né? Até para observar se existem comportamentos que são padrão, né? Então pode ir escrevendo, né? A escrita é super importante, né? A gente vê hoje em dia até algumas práticas de escrita terapêutica, né? Então, essa escrita também é uma maneira da gente se conectar com a gente mesmo. Pode até fazer tipo um diáriozinho e escrever todos os dias um pouquinho. Se puder fazer isso pela manhã, melhor, né? Mas pode ser em qualquer horário, tá? E as ervas, então, que podem ser usadas para o ritual hoje é guiné, manjericão, 7 ervas, mirra, verbena, o líbano, a própria arruda, tá? Depois eu vou explicar também sobre um spray que pode ser feito para usar na casa, para limpeza, e um banho. Mas o banho daí depois eu explico porque eu não vou explicar aqui nesse vídeo. Então a gente vai começar com o seguinte, né? Vamos dar uma inspirada e solta devagar. Inspira e solta. Vai se conectando com esse momento. Com essas ervas, para que elas trabalhem na potência dela de limpeza, purificação, proteção. Inspira e solta, e quando solta, vai soltando qualquer sentimento, qualquer preocupação que não serve, que não precisa mais. E começa a se conectar então com esse ritual da lua minguante, que é uma lua de banimento. Que a gente vai usar depois o fogo para fazer uma transmutação. Para soltar tudo que a gente não quer mais. Para o próximo ciclo, a gente ter espaço para receber coisas novas. Para a gente iniciar um ciclo com mais leveza. Sem carregar coisas que não precisam mais ser levadas junto com a gente. E nessa conexão, vai pegar o lápis. Quem não tiver lápis, só tiver caneta, faz com caneta. Mas, se puder fazer com lápis, melhor, tá? E vai escrever todas as coisas que tu não quer mais. Que tu te deu conta que não te servem mais. Coisas tuas, tá? Não é para pôr nome de pessoas, não é para colocar coisas que envolvem a decisão de outra pessoa. A gente sempre tem que trabalhar com a autorresponsabilidade. Eu sou responsável, sou capaz, tenho condições de resolver os meus problemas, né? Tô fazendo esse ritual aqui para liberar coisas que não me servem mais. Isso tá trabalhando a minha evolução, o meu crescimento, de ir para onde eu quero ir, né? A gente está sempre em movimento, a gente está sempre querendo sair de um ponto para o outro, né? E sempre numa caminhada de evolução. Então, o processo é nosso, tá? Então, coisas de sentimentos, atitudes, padrões, hábitos, relacionamentos, alguma fala que tu tenha, que tu não quer mais falar. Às vezes a gente fala coisas que acabam nos limitando, né? Como
algumas crenças limitantes até que a gente vai falando e nem se dá conta. Então são essas coisas que são para escrever. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou escrever também.